Fala galera do YouTube! Nessa aula a gente vai fazer uma interpretação da derivada, vai ser algo bem interessante. É uma delas, eu que selecionei assim, eu escolhi a dedo, falei, eu quero fazer essa. E aí a gente vai tentar entender o que é a derivada, que informação que ela está nos dando, ou vamos ver, eu separei um exemplo, eu particularmente gostei bastante. Olha só. A interpretação da derivada que eu separei é a gente tentar entender um probleminha aqui, que eu tenho uma função S de t é uma medida em tempo, de meses, S é vendas de milhões de dólares, sei lá, de um CD. Você tem um cantor aí bem famoso que poderia vender em milhões de dólares, eu não sei quem poderia ser, você pensa alguém bem legalzinho aí essa pessoa, essa produtora tá vendendo um monte, cara. E aí a empresa teve que fazer um esquema aí para saber se tá, no esquema não você entendeu o que eu tô falando. Ela resolveu fazer um esquema para saber como que tá a venda de CDs depois do lançamento. E essa função que está aqui marca isso. Então, à medida que você vai substituindo o valor de tempo em meses, você vai encontrando quantas vendas ela acumulou. Vai colocando aí, você vai obtendo a quantidade de vendas que tem. Aí, a questão que eu tenho é assim. Com que rapidez os valores de venda estão mudando no instante em que os discos são lançados e 2 meses depois? Essa que é a pergunta. Eu quero saber quão rápido os valores de venda estão sendo feitos. Você deve ter visto, tipo, por exemplo, às vezes tem empresas de tecnologia que lançam aquele aparelho celular famosíssimo, né? Já viu aquela fila que dá para comprar? É impressionante. E aí aquela fila que a gente vê naquelas lojas bem famosas, né? Ela se dá no começo e depois existe uma queda na venda, mas isso não significa que a empresa deixe de vender, né? Só significa que existe uma rapidez diferente na venda do produto, né? E essa rapidez ela vai ser extraída da derivada, será? Vamos ver. Então, vamos ver umas coisinhas como que a gente faz? Por exemplo, vou escrever lá do lado de lá. Ó. Quando a gente tem esse valor aqui, ó, S de t mais ΔT, o que eu estou gravando basicamente é a quantidade de vendas depois de um intervalo ΔT de um mês específico. E quando eu faço isso aqui, ó, menos S de t, essa grandeza que está aqui me dá a variação no volume de vendas. Não é? Porque você tem a venda num mês, a venda em mês depois, te dá variação no volume de venda. Quando eu faço isso daqui, olha só. Quando eu normalizo em relação ao tempo, ou a grandeza que está interferindo na venda, que é o tempo no caso, o que a gente acaba encontrando é a taxa de variação, como eu já construí na primeira aula de derivada. Isso aqui é a taxa de variação, só que feito disso daqui, representa uma taxa de variação média. Você escolheu um intervalo e resolveu o problema. O cálculo ele mostra pra gente que se a gente fizer esse intervalo tender a zero, a gente passa a construir a taxa de variação instantânea, ou a rapidez, né, com que as vendas estão mudando. Olha só. Essa expressão que está aqui agora, ela representa a taxa de variação instantânea. Para um mês específico, diz exatamente quanto que tá, com que velocidade, vamos colocar assim, as vendas estão aumentando ou diminuindo. Legal isso aqui, né? Vamos usar isso aqui para a gente encontrar a derivada da função que a gente já tem? Só que olha só uma característica, né? Essa função, essa taxa de variação instantânea, a gente não vai resolver o limite, porque eu já comentei nas aulas anteriores que tem a regra de derivação, então você não vai ficar sofrendo por nada, né? Vamos encontrar a derivada aqui? Olha só, vou voltar para lá, vamos ver. Essa função 5t sobre t quadrado mais 1 representa uma divisão. Então a gente pode usar a regra da divisão para resolver o problema. Olha só como vai ficar. E finalmente, usando a regra da divisão, a gente encontra qual que é a taxa de variação do volume de vendas. Vamos ver quanto isso aqui vai dar. U' V mais UV' sobre V quadrado. Essa expressão que eu acabei de encontrar representa pra gente a derivada da função. Dá para simplificar? Claro que dá. Ó, 5t quadrado menos 10t quadrado, dá para simplificar, mas eu vou deixar desse jeitinho aí. Agora, a pergunta que eu tenho é, com que rapidez os valores de venda estão mudando no instante em que os discos são lançados e 2 meses depois? Então, eu vou substituir simplesmente o valor de t em cada uma delas. Só que eu já fiz essa conta, então eu vou dar uma olhadinha quanto que dá mesmo.
Ah, já achei. Um dá 5 e o outro dá menos 0,6. Como que eu achei esse resultado? Substituindo ali. Para a gente analisar o que esse resultado está dizendo, vamos entender qual que é a unidade. Porque vamos voltar para aquele lado de lá. Quando eu construí a taxa de variação instantânea, olha só, essa taxa de variação instantânea era uma divisão entre unidades de vendas, né, em milhões de dólares, por tempo. Então a grandeza que sai desse resultado, que é a derivada, é uma grandeza de taxa de variação. Milhões de dólares por meses, que é o que a gente vai escrever lá. Ó. Isso aqui é em milhões de dólares por meses. Mesma coisa aqui, milhões de dólares por mês. Finalmente a gente achou dois resultados aqui, olha só. A taxa de variação no instante zero era 5 milhões de dólares por mês. Dá para perceber que isso aqui ele estava aumentando bastante, né? E aqui era S' de 2, depois de 3 meses, veja que não tinha mais esse crescimento, a gente tinha menos 0,6 milhões de dólares por mês. Quando a gente olha isso, eu tenho uma perguntinha. Você acha que a produtora, nesse caso aqui, que tem menos 0,6, ela está ganhando ou perdendo dinheiro? Essa é a pergunta que você tem que saber responder. Porque olha só, quando a gente encontrei taxa de variação aqui, tá claro, né? No começo, você tem 5 milhões de dólares por mês, que ela está ganhando a mais todo mês, e essa é a palavra-chave. Aqui, ela está deixando de ganhar 0,6 milhões de dólares por mês em relação ao mês anterior. E a pergunta que eu tenho é, isso aqui está deixando de ganhar dinheiro, sim ou não? Caraca, tem gente que vai dizer de cara, não está ganhando dinheiro, tem gente que vai achar que tem. Mas eu vou para o software para dar uma olhadinha, para ver se eu consigo explicar por que a empresa ainda assim, nesse cenário, está ganhando dinheiro. Você vai falar, mas Bosch, deu menos 0,6? Como assim, né? Vamos ver. Eu vou aqui para o meu programinha chamado Wolfram Alpha, que você já conhece, porque eu já fiz milhões de vezes, e eu vou pedir para plotar o gráfico aqui, que é aquele lá, né? 5t divididos por t quadrado mais 1, tá aqui. Vamos plotar assim por enquanto, daí eu já dou uma olhadinha. Tá calculando, tá aqui, confere se fez a função certa no input interpretation, tá aí, e o plot tá aqui, essa é a função. Então, olha só, essa função mostra que, você tem que considerar a partir do zero, né? Que a função, que isso aqui está ganhando dinheiro, ó. O volume de vendas está aumentando. Você consegue ver isso daqui, não consegue? Vamos colocar o intervalo, porque como ali a gente está querendo no segundo ano, né? E aqui só vai até 1, vamos dar uma mudada no intervalo. Então, eu coloco assim, vírgula, t de 0 até 4. Vamos colocar assim. Vamos ver o que acontece. Calculando, confere se fez certo, vai aparecer aqui, se a internet ajudar, ó, t de 0 até 4, foi. E olha só o que acontece com o volume de vendas a partir do primeiro ano aqui, vamos dizer. O volume de vendas começa a cair, olha só. Você estava ganhando dinheiro, olha o cenário como ele funciona, você estava ganhando dinheiro, bastante dinheiro. Quando chegou no ponto aqui, a gente formou um ponto que a gente chama de ponto máximo, e olha só o que aconteceu, você começou a ganhar menos. Não começou a perder dinheiro, porque todo mês você está tendo vendas, é o que está indicando esse gráfico. Mas você não está perdendo dinheiro. Para você perder dinheiro, você precisaria estar com essa função abaixo do eixo Y, indicando que as suas vendas são negativas. E aí você estaria, sei lá, devolvendo a coisa para o consumidor. Não é o caso. Porque olha só, você está aumentando a quantidade de vendas, aqui acelerando muito a quantidade de vendas, aqui ele parou de vender mais, e aqui ainda está vendendo, olha só, está fazendo sucesso, mas está vendendo menos. Vamos ver o que acontece lá na frente, até 40 meses? Parece que 40 meses, vamos, ajuda o computador, 40 meses a produtora vai bem, ó, porque ela chegou naquele ponto de máximo, que fugiu do gráfico aqui, e aí ela ainda consegue continuar vendendo, porque olha só, você lançou o que você lançou aqui? Um CD, e você ainda está vendendo CDs, e está tudo bem, ó, você ainda está vendendo. Por sinal, isso aqui forma uma assíntota, lembra disso aqui? Uma assíntota horizontal em y igual a zero, s igual a zero, né? Que é que, olha só, essa função ela continua sempre positiva. Então, o que essa função ela estava indicando para a gente? Isso precisa estar extremamente claro, porque você só entendeu a derivada quando você entendeu esse conceito. Se você perceber que a derivada está te mostrando um ponto negativo justamente porque a função começou a diminuir, mas nesse caso ela continua positiva, aí você resolveu o problema de derivada. Aí você está começando a entender qual que é o cenário todo da derivada, né? Então onde eu tô? Eu tô aqui, ali, agora tô aqui. Vamos nessa aqui. Ufa! Ó, então essa é a ideia principal de derivada. Lembra quando você fazia de física, ficava analisando aqueles gráficos, velocidade, aceleração, velocidade positiva, aceleração positiva, movimento é tal, retrógrado, retardado, tem um monte de termo.
É a mesma análise. Essa análise que a gente faz em física, ela é puxada do cálculo diferencial. É a mesma coisa. Taxa de variação negativa com crescimento positivo, nem sempre, com crescimento maior que zero, nem sempre indica que a função tá negativa. Só indica a direção com que ela está caminhando. E isso é a palavra-chave. Para onde a função está indo, é o que a derivada está indicando para você, não aonde ela está exatamente. Guarda isso, porque isso é importante. Tá bom? 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 Tchau.